Pra mim, toda religião deve acabar. De que adianta seguirmos placas de igreja e não seguir a Cristo em verdade e em espírito? Nosso amigo Lucas, do canal O Viajante, um dos maiores youtubers da atualidade com mais de 3 canais no YouTube, fez um vídeo onde ele reage às maiores polêmicas das igrejas. Como sabemos, o Brasil tem uma boa parte da população cristã. Mas será que realmente acreditamos em Deus ou vivemos embaixo de uma mentira religiosa? Bom, nesse vídeo de resposta descobriremos isso e falaremos sobre tais religiões. O interessante é que esse vídeo é o react do react, ou seja, conteúdo de qualidade. É importante aprendermos sobre fé, religião e principalmente a Bíblia, pois hoje em dia existem muitas falsas igrejas, hereges e falsos moralistas. Logo, aquele que não conhece a verdade não é liberto. Hoje eu tenho uma missão aqui nesse canal. Eu vou tentar encontrar a pior igreja do Brasil. Você aí que está assistindo esse vídeo, qual sua denominação? Qual sua igreja? Eu sou um cristão considerado evangélico, que acredita em Deus. Logo, pra mim, não importa o nome da placa da igreja, mas o que ela realmente prega. A igreja presbiteriana, anglicana e luterana, por exemplo, acreditam no batismo de bebês. Será que isso faz algum sentido? Eles batizam crianças, tá? É certo ou é errado? Batismo é uma confissão de fé na qual entendemos e se arrependemos dos nossos pecados. Então, pela lógica, como pode uma criança ter consciência do próprio pecado? E como pode um bebê confessar sendo que ele nem sabe falar? Se eles creem que o batismo substitui a circuncisão e veem isso como ato de fé dos pais para demonstrar uma aliança com Deus e seu povo, temos um problema, pois hoje vivemos numa nova aliança em Cristo e não existe demonstração maior de aliança como essa. Se levar os pensamentos de filósofos como Jean-Jacques Rousseau, Nicolas Maquiavel e John Locke, podemos encontrar uma narrativa que talvez justifique os pensamentos dos presbiterianos. Será que conseguimos? Se pensarmos na teoria de Maquiavel, o homem já nasceu mal. Daí sim pode fazer algum pequeno sentido nesse tipo de batismo, um ato de fé dos pais para purificar a criança, que nasceu pecador. Mas espera aí, Cristo já morreu por nós exatamente para perdoar nossos pecados e estabelecer uma nova aliança, não foi isso? Logo, atos de fé para ter aliança com Deus não é necessário, como já foi dito, porque Cristo é a maior demonstração dessa aliança. Se pensarmos na teoria de Rousseau, o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Não faz sentido o conteúdo do batismo, porque como a sociedade vai corromper alguém que acabou de nascer? Com o pensamento de John Locke, batizar a criança cai totalmente por terra. Afinal, o bebê nasceu como uma folha em branco. Dito isso, não há pecado. Se levar o argumento de fé para ter aliança com Deus, mais uma vez, acabamos com esse argumento com Jesus Cristo. Seguiremos então o caminho que acaba com toda a argumentação em relação ao batismo de crianças. Dito isso, o homem nascia como uma folha em branco. Mas depois do pecado de Adão, o homem nasceu sendo pecador. Se Cristo não existisse, batizar crianças que nasciam pecadores faria sentido, afinal elas precisariam ser purificadas para estar na presença de Deus. Mas Jesus existe e morreu por nós. Logo entendemos que vivemos em uma nova aliança e que o batizar crianças não é algo que faça sentido. Então prosseguiremos a linha de raciocínio. O homem era bom, pecou e se tornou mal. E aí todos os próximos homens nasceram mal. O pecado corrompeu mais a sociedade com o mal e Cristo veio para nos salvar. Mas ele diz uma coisa: aquele que crê em mim e for batizado herdará a vida eterna. Ou seja, só podemos se batizar quando temos consciência do pecado e do arrependimento dos pecados. Só assim, com discernimento, temos a escolha de se batizar. Logo, o batismo em bebês é inválido. Afinal, você só se batiza quando tem consciência e discernimento. E assim, com Bíblia e um pouco de filosofia, chegamos a uma conclusão. O que vocês acham aí na opinião de vocês? Na minha opinião, não faz muito sentido batizar a criança não, porque aí o cara cresce, vira socialista e desanda tudo de uma vez. Puxa, velho, qual que é o sentido disso? Mano, por que isso aconteceria? Eu não entendi, eu só achei engraçado mesmo. Pentecostal, Deus é amor. Uma denominação famosa por ter um... Essa Deus é amor aqui, as más línguas já me falaram que isso aqui é meio estranho, hein? Deus é amor aqui, já me falaram que é meio estranho. Vamos ver. Deus é amor, de fato são cheios de polêmica. Ter punições para quem não segue os ensinamentos religiosos deles parece me lembrar um certo povo, fariseus e mestres das leis, que viviam debaixo de uma única coisa: religiosidade. Eles condenavam, mas não viviam o que pregavam. Jesus os chama de hipócritas, o que é a mais pura verdade. Assim como os fariseus, a Deus é amor vive embaixo de leis e costumes, mas Cristo veio para quebrar exatamente isso. Eles se baseiam no pode ou não pode, mas o que realmente importa não é se fazemos isso ou aquilo. O que importa é que Deus quer que nós façamos. Temos que perguntar: onde o Senhor vai me usar hoje? Não, pastor, eu posso usar shorts? Aquele que vive pela lei achará apenas uma coisa: condenação. Condenação que gera medo e um medo que gera dor. Paz, não pode usar shorts? E como é que faz aqui numa cidade igual a minha, no interior do Espírito Santo? Quem tiver TV e afins não pode tomar ceia. E ainda, membros não podem. Você que tá aí, ó. Você vê TV? Eu não vejo TV, já poderia entrar nessa igreja. Eu só assisto o YouTube. Que isso? Não, deixa eu ler isso aqui, peraí. Irmãs que usarem biquínis, maiôs, shorts. Aí fala aqui. Membros 6 meses, obreiros... Não, membros 4 meses, obreiros 6 meses. É 6 meses de quê? De punição? Rapaz, não sabia disso. Aí, ó, viu como é bom assistir vídeo novo? Eu não sabia que era assim não, velho. Eu pensava que... Sei lá, se tinha uma escolha, né? Não sabia que era terminantemente proibido. Mas qual que é a punição, será?
E punição, meu caro amigo Lucas e caro espectador, é não poder sair em comunhão com os membros da igreja e ser excluído de qualquer evento ou atividade da igreja, como pregar, tocar ou até mesmo servir. Regras, por mais que sejam duras, podem ser vistas como capazes de impedir a entrada do mundanismo dentro da igreja. E esse é um ponto muito importante. Opa, aqui eu concordo, hein? Pô, se a pessoa nem para pra ver TV, menos chance de ela gostar de funk, menos chance dela assistir a Globo. Só que aí que tá a situação na minha cabeça, eu penso que se a pessoa também não tem acesso a ver como é pecar, ela não vai pecar nunca, mas a gente não tá aqui pra ser testado, na lógica, né? Será que não faz sentido o que eu tô falando? Mas vamos lá. Se a pessoa de fato não vê TV, ela não vai ter acesso a certas coisas, mas o problema não está nisso. O problema está na igreja querer controlar o seu livre-arbítrio. De fato, é estranho uma pessoa que se diz cristã ouvir funk ou ver programas na Globo. Não é a igreja que tem que determinar se você pode ou não fazer isso, mas sim o seu relacionamento com o Espírito Santo, que traz toda a revelação e renúncia. As pessoas sempre vão pecar. Não tem como um humano que vive neste mundo não pecar. Se ela vê ou não TV, é o menor dos problemas, pois sempre vai haver uma inclinação ao pecado. Não estamos aqui para ser testados, mas sim simplesmente viver. Quando aceitamos Cristo, entendemos que estamos aqui para estar em comunidade uns com os outros e amar a Cristo de todo o coração. As provações, os testes, são consequências e podem sim vir a acontecer, mas não é o que determina nossas vidas. O que vai determinar cada um de nós é a nossa própria escolha. E essa aqui é a primeira denominação que o cara falou aqui, que tem mais de 1 milhão de membros, hein? 1 milhão, rapaziada. Nossa senhora. Igreja da Graça. Essa igreja tem 1 milhão de membros por um só motivo. As pessoas só querem os benefícios de ser cristão sem viver como Cristo viveu. Para elas, enquanto Deus estiver provendo, está bom. Mas se a fé delas é questionada, a mesma já abandona. A Igreja da Graça, mundial, universal, tem uma teologia bem básica. O neopentecostalismo, que acreditam no Deus da prosperidade. Um Deus que quer você milionário, sem problemas e cheio de riquezas. Daí, com essa teologia, esse tipo de coisa acontece. Porque se Deus, ele não tem poder pra te entregar um carro, é melhor você virar satanista. Porque se Deus não tem poder de entregar um carro, que merda é essa de crente que nós é? Melhor virar macumbeiro, porque pros macumbeiros Satanás tá dando muito carro. Deus pode fazer sim tudo isso, ele pode te deixar rico, mas não quer dizer que acontecerá com todos, e muito menos que você viverá uma vida sem problemas. Quer dizer que a tal da Igreja da Graça é uma igreja onde o cara que tá ali em cima, né? Pelo jeito aqui, ó, é até difícil de entender se o cara, se ele é pastor ou se ele é um apresentador de TV, né? É estranho isso. De fato, Lucas, ele parece um apresentador, e o que ele apresenta é um teatro cheio de milagres e falsos testemunhos. De comer carne, tá errado. Tá errado. Não pode comer carne, não. Deixa eu voltar aqui, não pode ser verdade isso. Uma das várias doutrinas incomuns dela é a ênfase no Nossa, e tem quase 2 milhões de membros, meu Deus. vegetarianismo. Ellen White, que para eles foi muito mais do que apenas Tem 2 milhões de pessoas que não estão comendo carne. Por que a carne tá cara, velho? Não, tipo assim, essa questão de comer carne comum, carne de peixe, carne de boi, eu acho que isso não tem nada a ver, pelo que eu li da Bíblia, tá? E aqui eu tô falando como um cara, pô, não sou ultra estudioso, eu só li. Tá, eu li. Tem gente aqui que vai comentar que nem leu ainda, nem terminou, certo? Mas assim, agora a questão da carne de porco, aí tem como argumentar. A carne de porco dá pra argumentar, baseado no que tá escrito. Agora as outras não tem nada a ver. Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ellen White nem deveria ser levada a sério. As profecias dela sempre foram profecias erradas. Sobre o alimento, Jesus fala que já não existe mais nenhum alimento impuro. Isso é algo da antiga aliança. Os versículos que eles citam para argumentar que devemos ser vegetarianos são versículos únicos e separados. Você parar de comer carne não vai fazer a paz ser estabelecida. Como nós somos seres humanos, precisamos de proteínas, precisamos de carne. Quando Deus nos levar ao céu e vivermos num novo mundo, aí sim os animais não serão mais comidos. Porra! Que loucura é essa, né? Tipo, a que ponto chegamos? Pelo que me contam da Igreja Adventista, o fato deles comerem carne ou não é a coisa menos importante da denominação deles, né? Pelo que me contaram. Eu não vou dar spoiler aqui, talvez a gente fale no outro dia. Mas pelo que me contam de Adventista, não comer carne não é uma coisa, assim, muito polêmica entre eles, tá? Então, você que entende das doutrinas religiosas, você pode comentar aqui embaixo quais são as outras coisas. Você quer saber o pior do Adventismo? Beleza. Sobre as leis do Adventismo, tá aí. Eles acreditam ser a única igreja verdadeira e exclusiva, chamando sempre outros cristãos com nomes pejorativos, como guardadores do domingo, Babilônia e etc. Acredito que os escritos de Ellen White estão em pé de igualdade com a Bíblia. Para eles também, o inferno não é eterno. Segundo eles, tudo que é eterno é somente para os justos. Logo, todo aquele que for para o inferno tem morte, é consumido por chamas. Acredito que o arcanjo Miguel é Jesus. De certa forma, isso tira boa parte da divindade de Jesus. Mas para eles, isso não é tão importante. É apenas mais um dos nomes de Jesus. Eles só esquecem que para Cristo ser sacrifício perfeito, Jesus tinha que ser simplesmente, totalmente homem e totalmente Deus. Acreditam também em outros mundos com vários Adões gigantes e que nunca pecaram. É isso mesmo.
vários Adão. Mas pra eles isso não é nenhuma doutrina, é só uma informação. Só assim pode, né? Essa é uma das piores. Segundo Ellen White, Jesus está uma cabine santa desde 1844, julgando e condenando ao inferno todos aqueles que creram nele, mas não seguiram. Ellen White também tem profecias extraordinárias que mudam até a compreensão da Bíblia. Ô louco, quase um apóstolo essa manhã, hein? Verdadeira profetisa. Ah, beleza. Se isso não fosse totalmente ruim, a igreja adventista também tem manuais para poder se batizar com todas as doutrinas da igreja. Eles acreditam que para ser salvo é necessário guardar o sábado, e dizem que aquele que guarda o domingo receberá a marca da besta. Porém, guardar o sábado é algo da lei mosaica, e não estamos mais nessa lei. Nosso descanso não é mais nos dias da semana, mas sim em Cristo Rei. Batista que frequentemente... Vixe, vai falar da Batista, e aqui eu já tenho que avisar, rapaziada. Eu sou da Igreja Batista, tá? E agora a Igreja Batista. Eles estão certos. Afinal, como uma igreja pode estar junto de um governo? Existem leis no governo que vão contra os ideais da igreja. Ou seja, como a igreja irá apoiar um estado que irá contra as leis de Deus? Eu não sabia que a maior polêmica da igreja que eu sou, da igreja que eu frequento, era essa. Eu não sabia. Tá? E agora eu gostei mais ainda. Vocês podem utilizar as palavras de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles explicam que assim como Jesus reconheceu a esfera separada do governo civil, César, e da religião, Deus, os governos deveriam respeitar a autonomia das igrejas e a liberdade religiosa. Jesus disse ainda: o meu reino não é deste... Ó, vamos lá. Essa aqui eu explico pra vocês, que essa aqui eu manjo, tá? Os ANCAPs libertários, a galera do meu meio, elas explicam isso aqui de uma maneira bem simples. Dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. O que é de César? Nada, ele não produz nada, ele rouba tudo dos outros com impostos, então você tem que dar pra ele o que é dele. O que é dele? Nada. Simples. O que é de César? De fato nada, mas como ele é quem governa, todo imposto é direcionado a ele. Por isso Jesus fala isso, para evitar maiores divergências entre igreja e governo. Infelizmente vivemos numa sociedade que somos obrigados a seguir o Estado, e nessa o versículo de Jesus se encaixa perfeitamente. Quadrangular. A maior polêmica dessa igreja é acreditar que tal pessoa pode ou não se tornar um apóstolo, enquanto existem outras igrejas que dizem que Deus Todo-Poderoso era um homem e tem um corpo de carne. Dito isso, dá pra percebermos que a quadrangular nem deveria estar nesse vídeo de polêmicas. Universal. O que eles fazem com os objetos ungidos são absurdos. Existem relatos de pessoas que dizem comprar isso achando que terão cura, mas no final... a gente já sabe. Sem contar que o fato de ungir objetos para obter cura, ganhos ou prosperidade é totalmente besteira. Afinal, estamos em uma... nova aliança, acertou. Parabéns. Cristo é intermediador de tudo. Com ele todas as coisas foram feitas e toda doença caiu por terra na cruz. Logo, tudo que precisarmos, pediremos diretamente a Jesus, Emmanuel. Agora é a Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil. Ah não, falar línguas é complicado. Aí acho que já é o mais polêmico aqui do vídeo. Falar em línguas é... tipo assim, eu acho que pode haver a língua dos anjos? Acho que pode existir. Mas você vai acreditar que o cara ouviu uma música ali no meio do culto e ele começou a falar a língua dos anjos? Eu não tô duvidando, tá? Eu sei que existe o mundo espiritual e tal, mas eu sou um cara meio cético, né? Não tem como. O dom de línguas de fato existe, Lucas. Porém, muitas vezes é usado de forma errada ou é feito de maneira mentirosa por falsos cristãos. O dom de línguas é um dom verdadeiro, apresentado primeiramente em Atos 2, do 4 ao 11. No contexto, todos estavam no dia de Pentecostes. Foi aí quando o Espírito desceu e os batizou com fogo. E ali, cada pessoa que estava ao redor de diversas regiões começaram a ouvir coisas maravilhosas de Deus, cada um em sua própria língua. O falar em línguas não acontece simplesmente por ouvirmos uma música, mas acontece quando cremos e somos batizados pelo Espírito Santo. Porém, nem todos que são batizados no Espírito Santo falam em línguas, pois uns terão dom de profetizar, outros de pregar, alguns de interpretar línguas estranhas e por aí vai. Paulo diz que queriam que todos falassem línguas estranhas, porém é melhor ter o dom de pregar o evangelho do que o de línguas, pois o mesmo só edifica quem fala, porém o dom de pregar edifica a igreja. Está satisfeito sobre as línguas estranhas? Ainda não? Então tem mais conhecimento. Quando falamos em línguas estranhas, na verdade quem fala é o Espírito. Nossa mente fica infrutífera, basicamente falamos direto com o Pai. Orar em línguas muitas vezes nos ensina a ter uma direção para libertações, pedidos e vontade que nem sabemos que tínhamos, sem contar que quando oramos em línguas estranhas, se aproximamos mais do Pai. Paulo diz que o dom de línguas deve acontecer em certos momentos, quando estamos com 2 ou 3 irmãos, cada qual falando em sequência e com o acompanhamento de um intérprete. Não entendi. Como é que vai ter um intérprete? Como é que ele sabe que essa era a língua dos anjos mesmo? O intérprete de línguas é um dos dons do Espírito Santo. Aquele que o tem é direcionado pelo Espírito para interpretar a fala dos irmãos. Somente assim, guiado pelo Espírito Santo, é possível entender a língua dos anjos. Caso não tenha intérprete, não é aconselhado falar em línguas. Afinal, como entender as coisas do Espírito com a carne? Quem é incrédulo vai simplesmente achar que a igreja tá louca, que tá todo mundo maluco ou bêbado, que nem os caras de Atos. Mas por que existem diversas igrejas que mesmo com o conselho de Paulo, todo mundo fala em línguas junto? Bom, tem 3 opções, isso é uma opinião minha. Primeiro, pela falta de conhecimento sobre os escritos de Paulo.
Segundo, vossas igrejas. E terceiro, igrejas que entendem que o falar de línguas é uma forma de se aproximar de Deus. Logo fazem isso para que eles sejam cheios e toda a igreja sejam cheios também pela fé de Cristo que lá habita. O falar em línguas nessa ocasião serve para trazer a abertura de coisas que ainda não entendíamos e também sermos cheios até transbordar e encher outras vidas. Os caras fazem lá a palestra sem estudar? Sem estudar? E fica falando lá em cima 3 horas no improviso? Não pode ser. CBB. O Espírito testifica, mas isso não quer dizer que não devemos se preparar antes. Lucas capítulo 12, versículo 12. Esse versículo é usado de forma errada. Na época em questão, cada palavra tinha um peso maior. Logo, se alguém falasse algo mais radical, poderia ser preso ou morto. Então Jesus fala que os discípulos não deveriam se preocupar, pois quando estivesse sobre a frente de um rei, o Espírito Santo daria as palavras certas. Ou seja, esse versículo tem um contexto. Logo, os argumentos que ele usam para validar a crença deles é totalmente inválido. Uma coisa bem séria aqui. Se o cara ele tem que estar lá, sei lá, todo domingo e fazer uma pregação de 3 horas e ele faz sempre no improviso, a chance desse cara falar alguma merda lá, velho, é muito grande. Vamos ser sinceros. Na realidade, os cultos dificilmente duram 3 horas. Eles falam por bem menos tempo, geralmente 1 hora, no máximo 2. E mesmo assim, falam bastante besteira e muita religiosidade. Que ainda o Filho de Deus morreu e ressuscitou, mas no reino ainda ele não entrou. No reino ele vai entrar. Junto com a igreja, que é a esposa, apresentar ao pai: pai, a minha esposa da terra está chegando. Então nessa igreja aqui, eu só consigo dizer que eu sou batizado depois que eu falar em línguas. Provavelmente eu não vou conseguir. Assembleianos, dizer que falar em línguas é a única evidência que somos batizados no Espírito é uma tremenda besteira. Estaríamos colocando limites no poder do Espírito Santo, sem contar que existem diversos dons, logo, nem todos têm o mesmo dom. Caso contrário, por que Paulo diria: eu gostaria que todos tivessem o dom de línguas? O dom de línguas é um dos dons que podem evidenciar que você foi batizado pelo Espírito Santo, mas não é a única coisa, não é a única evidência. O que realmente mostra que você foi batizado com o Espírito Santo é o coração quebrantado e um espírito que declara o amor de Deus. Eles dizem também que o batismo do Espírito Santo acontece no momento da conversão. Pode sim isso vir a acontecer, mas geralmente a pessoa se arrepende dos seus pecados primeiro, é batizada nas águas e após um tempo, geralmente indeterminado, ela chega em um novo nível de fé e assim é batizado pelo Espírito Santo. Presença real de Cristo na ceia, rejeitando a ideia de que os elementos são apenas simbólicos ou um memorial. Igreja Evangélica Luterana. O corpo e o sangue de Cristo não são transformados no pão e no vinho literalmente. Cristo disse para fazermos isso em memória dele, não que literalmente ele vai estar em corpo e sangue físico. Existem versículos usados de forma errada para argumentar sobre tal crença. Ser humano, o brasileirinho médio pode ser perfeito na vida terrena? É isso que ele quer dizer? Metodista. Não existe crente perfeito. O que existe são crentes que podem se vir a pecar, mas o pecado não determina a vida dele. O que determina a vida dele é Cristo. Alguns crentes que falam ser perfeitos e julgam outros por isso podem ter desenvolvido uma interpretação errônea de tal ensinamento do nosso querido John Wesley. Bem diferente das anteriores, a Igreja Mundial do Poder de Deus é famosa por suas campanhas, correntes e cultos espirituais. Pô, aí já ficou estranho, porque a Igreja Mundial do Poder de Deus Do poder é de a Deus primeira igreja mundial que eu tô vendo aqui. E ela é famosa só tem 300 mil seguidores, 300 mil membros. Então já a primeira contradição tá aqui. É mundial e a menor de todas até agora. Mas vamos. Faz sentido esse argumento, Lucas. O mundial é cheio de campanhas. Eles só esquecem de uma coisa: que vivemos sobre uma nova aliança. E tais coisas não são mais necessárias. E rapaziada, peraí. Tem que mostrar um negócio aqui pra vocês. Bispo e pastora. Pra você, existe pastora? Pastora com A? Sério mesmo, isso é um assunto que eu me pergunto algumas vezes. De fato, existem mulheres que sabem muito mais da Bíblia do que homens, mas e o fato dela ser pastora? É comum, não é? O que vocês acham aí? Assunto polêmico, hein? De fato, pode parecer estranho para alguns pastoras mulheres. Todos devem servir, e cada membro deve estar trabalhando no corpo. Afinal, Deus não faz acepção de pessoas. O que existe nos dias de hoje são versículos mal interpretados e mal colocados, que impedem a mulher de fazer certas coisas. Porém, se as mulheres não podem fazer certas coisas, como explicar as diversas mulheres que são chamadas de profetisas na Bíblia? E Jesus também fala que, onde tiver 2, 3 ou mais orando pelo nome dele, lá ele estará. Se uma dessas pessoas for mulher, e ela não é vista como autoridade, então quer dizer que Deus não vai estar lá? De forma alguma. Deus chama todas as pessoas, homem ou mulher, para falar e evangelizar pessoas conforme a autoridade que Deus nos deu. O Pai chama cada um para viver para ele.
sem distinção de sexo, logo, podem sim haver pastoras. Mas o pior é que isso sequer importa. Quem está falando de Deus é o de menos. O que realmente importa é se que quem fala é a pessoa ou o Espírito Santo. Mas enfim, voltamos a falar de polêmica. A Mundial ama vender objetos aparentemente ungidos. Será que alguém realmente teve a vida mudada por isso? Vai se aproximar de Deus apenas com a intenção de melhorar a sua vida, ganhar dinheiro, buscar sua prosperidade financeira. É meio complicado falar isso, hein? Essa daqui, por enquanto, dos 2 vídeos, essa aqui é a mais polêmica, cara. É a mais polêmica. Seria essa aqui a teologia da prosperidade, que tanto falam? Seria? De fato, Lucas, isso é a teologia da prosperidade. Eles usam esses argumentos para justificar cada erro deles e para ser menos prejudicial. Conhecido por fazer uso da bibliomancia, que é uma prática de adivinhação para buscar respostas ou orientação. Bibliomancia? Como é que é adivinhação? Cara, eu já li na Bíblia que adivinhar é pecado, não se deve adivinhar. Deus não gosta de quem faz adivinhações, hein? Galerinha aí pagã. Maranata, conferência de se abrir a Bíblia na sorte e fazer adivinhação. De tanto, pode até usar isso como forma de se expressar, mas são casos extremamente isolados. Por exemplo, na minha igreja, uma vez eles contaram a experiência de um garoto que foi pro encontro com Deus. Ele queria evangelizar as pessoas, só que ele sequer sabia como fazer isso. Então ele foi lá e perguntou pro pastor como ele faria isso. Daí o pastor foi lá, explicou que era importante ele fazer os cursos para ele ter uma maturidade, conhecer mais a Bíblia, porque isso ia demorar bastante. Então, o que ele decidiu? Ele decidiu por conta própria que ele ia evangelizar. Ele estava andando por um parque com a Bíblia na mão e do nada veio uma mulher, uma idosa já. E essa mulher, ela perguntou se ele era crente. Ele disse que sim. Nisso, o que aconteceu? Ele foi buscar na Bíblia uma palavra para dar pra mulher, né? E quando ele abriu, ele parou num versículo nada a ver. Caiu exatamente na genealogia de Jesus. Daí o cara pensando: meu Deus, o que eu vou falar pra ela? E na medida que ele ia lendo essa genealogia, ele só ficava mais desesperado. E nesse momento ele conta que a mulher começou a chorar. Mas por que a mulher começou a chorar? Porque uma vez Jesus falou que ela participaria de uma grande família. E ela era sozinha. Jesus colocou algo no coração dessa mulher. Ou seja, o Espírito usou a Bíblia aberta na sorte para reafirmar a profecia para uma mulher que se sentia sozinha. O que eu quero dizer com isso? Que Deus pode fazer a Bíblia aberta na sorte ser ferramenta de bênçãos na vida de alguém. Mas isso não deve determinar nossas vidas. Não vivemos da sorte e nem da adivinhação, mas sim de Cristo. Eles usam o Velho Testamento como base das crenças dele. Ou seja, voltamos a afirmar que vivemos numa nova aliança. Ao invés de ficar abrindo as páginas na sorte, jogando um dado pro alto e tentando adivinhar, não é mais fácil tu ler o livro? Teoria cessacionistas, o que significa que eles acreditam que dons espirituais milagrosos, como falar em línguas, operações de milagres e profecias preditivas, cessaram hoje. Com eles aqui, hein? Eu tô com uns... como é que é o nome deles aqui? Presbiterianos. Eu tô com os presbiterianos aqui, velho. Eu concordo com eles nisso aí. E presbiterianos, nenhum dom foi cessado. Por acaso hoje não precisamos de profecias? Não precisamos de milagres? Não precisamos de cura? Não existe nenhuma confirmação de que os dons cessaram, mas sim somente achismo e interpretações mal colocadas sobre a Bíblia. Podemos ver testemunhos em todos os lugares de cura, milagres acontecendo e profecias se cumprindo. Eu vi um milagre acontecendo na minha frente, onde não havia nenhuma câmera, plateia, um grande pastor, mas sim um bando de adolescentes querendo mais de Deus. Foi aí que eu percebi que ser negacionista é simplesmente ridículo. Sem contar que se o Espírito Santo ainda habita em nós, e ele é quem faz milagres, profecias, libera o dom de línguas, profetiza cura no Novo Testamento, porque nos dias de hoje, com ele habitando em nós, seria diferente? Por acaso o Espírito Santo pode mudar? A Bíblia fala que Deus nunca muda, e como sabemos, Deus, Jesus e o Espírito Santo são um. Pode porventura então o Espírito Santo mudar? De forma alguma, e a Bíblia é clara em relação a isso. 1 Coríntios diz que enquanto não houver a segunda volta de Jesus, não faltará os dons. Chegará sim um momento que os dons cessarão, que será um momento que o amor virá novamente a nós. A segunda volta de Cristo. Mas por que tem pessoas que não acreditam mais nesses dons? Exatamente porque existem igrejas que usam desses dons para ganhar mais dinheiro ou simplesmente para enganar seus fiéis. A Igreja Internacional da Graça de Deus costuma ser muito questionada por outros cristãos. Um dos importadores e difusores dessa doutrina no Brasil é o missionário R.R. Soares. Essa doutrina ensina... O cara conseguiu meter duas doutrinas polêmicas em 2 vídeos diferentes da mesma série. Aí, campeão, né? Igreja Internacional da Graça de Deus. A confissão positiva não existe, isso é um pensamento positivo tentando ter base bíblica. E novamente, vemos a teologia da prosperidade entrando na igreja. Esse argumento de não precisar orar para cura, para ter avivamento ou simplesmente para ser próspero não faz sentido, pois em Tiago diz o seguinte: tem muitos que não recebem porque não pedem e outros não recebem porque não sabem pedir. O que Jesus está querendo dizer aqui é que você deve orar, e não somente orar, você deve ser específico na sua oração. Você tem que dizer o que você quer, parte por parte, pois tudo que você pedir pelo nome dele acontecerá. Seria interessante você ter um dia ali para não fazer nada
e dedicar sua vida a estudar, a ler a Bíblia, ficar com a sua família, entendeu? Seria interessante se todo mundo tivesse um dia como esse. Na verdade, todos os dias a gente deve se arrepender, estudar e se aproximar de Deus. Devemos sim descansar, porém devemos ter a noção que também o nosso descanso é o Senhor Jesus, como eu já disse antes. Ou seja, não precisamos mais guardar o sábado. Por acaso, se meu filho acaba se acidentando no sábado, correndo o risco de até mesmo morrer até o outro dia? Não faz sentido nenhum, ou seja, não é mais necessário guardar o sábado. O universal, como levar alguém a sério que se diz cristão e acredita no fato de matar uma criança. Novamente, a gente vê argumentos completamente ruins, onde não tem base bíblica nenhuma, e se tem, é usado de forma extremamente errada. A falta de estudo bíblico gera burrice espiritual. A gente fala, Lincoln, você fala que tem fé em Deus, mas não vai à igreja nenhuma. Por que eu não vou? Peguei um grande trauma de uma grande igreja, onde eu nunca mais entro em uma igreja, porque eu acho que em todas vão acontecer o mesmo. Um amigo me chamou para ir na igreja dele, que era a Igreja Universal do Reino de Deus. Lá fui eu de boa, ele falou, vamos lá, cara, vai conhecer o trabalho legal. Chegou lá, tava tendo oração. Eu peguei e falei, vou participar da oração, todo mundo com a mão no coração ali orando. Eu falei, vou também na minha fé. Eu tô aqui orando e tal, fé em Deus, Senhor, meu Deus abençoe. Daqui a pouco você tem uma voz na minha frente. Posso fazer uma oração por você? Abri o olho meio assim desconfiado, era um obreiro da Igreja Universal. Falei, claro, pode sim. Tô aqui. Por que eu fui falar aqui em cima? Esse cara botou um pé na frente, botou outro atrás, e eu só olhando aqui, falei, o que esse cara vai fazer, mano? E botou a mão na minha testa. Meu Deus! Senhor, meu Deus, eu te peço, Pai, que não sei mais o que levava a minha cabeça lá em Diadema, na Zona Sul, voltava com a minha cabeça na Marginal Leste aqui, ó, daqui a pouco já tava na Zona Norte, na Brasilândia, e girava a minha cabeça pra lá, girou. Na quinta vez, eu atropecei e caí, que eu tava com os pés juntos, eu não tava esperando que ele ia girar minha cabeça. Quando eu caí, esse cara já pegou meu braço aqui, ó. Pegamos mais um manifestado aqui, mais um manifestado. Eu falei, amigão, não tô manifestado, cara. Pode me soltar, por favor? Ele falou, ó o inimigo tentando mentir, usando a boca do jovem aqui, ó. Eu falei, amigão, me solta, tá machucando o meu braço. Ó o inimigo fingindo que sente dor. Enquanto eu tentava conversar com o cara, as pessoas gritando, queima, 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 queima. Só consegui sair quando eu dei um puxão, cara, e saí a milhão na porta da igreja, e ainda os obreiros tentaram me segurar. Nunca. CBB. Nós vivemos embaixo de uma nova aliança, ou seja, toda religiosidade não é mais necessária. O uso do véu já não é mais necessário, simplesmente porque vivemos numa nova aliança, vivemos também em uma nova sociedade, logo o uso do véu se perdeu, sem contar que hoje já existe aliança no dedo. Ou seja, caso a esposa queira demonstrar a autoridade do marido sobre ela, basta ela simplesmente mostrar o dedo. Simples assim. Sobre usar o véu, esse é o menor dos problemas da CBB, porque muitas vezes ela é vista como uma igreja exclusivista, que acredita que ela é a única igreja certa. Também ela é vista muitas vezes como uma seita. Mas e você, o que você acha disso? A CBB é cheia de religiosidade, porém existem igrejas muito piores do que essa. Como eu já disse, existem igrejas que acreditam que Deus era um homem e se tornou Deus. E não só isso, falam também que Deus tem um corpo de carne. Já outras dizem que o Espírito Santo é um poder, como o Kamehameha de Deus. Fala sério, dá pra acreditar nisso? Bom, então esse foi o vídeo. Eu creio que eu argumentei bastante sobre as religiões e esclareci bastante dúvidas. Eu não queria que o primeiro vídeo do canal fosse um vídeo de resposta, mas quando eu vi o vídeo do Lucas eu senti muito forte no meu coração de fazer um vídeo, tanto pra ensinar ele algumas coisas que ele não sabia, tanto pra mim se desenvolver como cristão, e também desenvolver esse canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu ainda vou postar bastante vídeo sobre Deus, igreja, religião. Então se você gostou, deixa seu like. E por favor, se inscreva. Se você quiser ver os equipamentos que eu usei pra produzir esse vídeo, tá aqui embaixo na descrição. Se você quiser apoiar o canal de alguma forma, aqui embaixo tem o link do Apoia-se. Então, valeu, tamo junto. A paz esteja convosco.